E se eu te dissesse que a maior distância entre o Flamengo e o PSG não está na conta bancária, mas na sua cabeça? Há 20 anos, o futebol brasileiro aceitou, de joelhos, o rótulo de coadjuvante. Nos convenceram de que a Champions League é o futebol de verdade, e o nosso, apenas um rascunho apaixonado. Mas e se esse complexo de vira-lata for, na verdade, a única coisa que nos impede de vencer? Você vai ver muita gente falando sobre os bilhões do time francês, sobre a constelação de astros, sobre a técnica refinada. Esqueça isso. A chave para essa vitória não está no bolso, está na mística. Nos próximos minutos, eu vou te levar para dentro da estratégia que pode implodir o favoritismo europeu. Vou te mostrar como o caos organizado do nosso futebol é o veneno para o qual eles não têm antídoto. Não é apenas sobre ganhar um jogo, é sobre resgatar a nossa alma. Fica comigo, porque o que vamos analisar agora é o renascimento de um gigante. Há décadas, nós nos acostumamos a olhar para o outro lado do oceano com um misto de reverência e medo, alimentando um fantasma que assombra o imaginário do torcedor brasileiro desde que a disparidade econômica se tornou um abismo técnico. Você liga a televisão e vê a Champions League como um Olimpo inalcançável, onde deuses do futebol moderno praticam um esporte que parece ter evoluído para algo diferente do que jogamos aqui na várzea, no barro, na raça. Criou-se a narrativa, repetida a exaustão por céticos e estatísticos de planilha, de que vencer um superclube europeu hoje é uma tarefa impossível, um delírio quixotesco. Mas o futebol, meus amigos, odeia certezas absolutas. Uma vitória do Flamengo sobre o PSG não seria apenas um placar no telão ou uma taça na estante da Gávea. Seria o exorcismo definitivo desse complexo de vira-lata. Seria a prova cabal de que o talento, a improvisação e a malícia do nosso jogo ainda respiram sob os escombros da globalização, gritando para o mundo que a nossa camisa não apenas pesa, ela entorta varal e derruba gigantes de papel. E é impossível falar dessa missão sem invocar as sombras sagradas de 1981. Aquele ano que não termina nunca, que paira sobre o Maracanã como uma neblina eterna de glória e cobrança. Zico, Nunes, Adílio. Eles não são apenas nomes, são entidades que definiram o padrão de grandeza, e cada geração subsequente viveu sob a angústia de ser apenas herdeira, nunca protagonista absoluta de sua própria epopeia mundial. Para Gabigol, Arrascaeta, Pedro e Gerson, enfrentar e vencer o PSG é a chance de quebrar o espelho retrovisor. É a oportunidade psicológica de parar de olhar para trás e começar a encarar a história nos olhos de igual para igual. Se eles derrubam o Colosso de Paris, a narrativa muda drasticamente. Eles deixam de ser os meninos que tentam emular o galinho para se tornarem eles mesmos as lendas que os netos dos nossos netos irão venerar. É a validação de uma era, a assinatura final em um contrato de grandeza que diz que o Flamengo não vive de passado, mas se alimenta dele para devorar o futuro. Mas observe a ironia deliciosa que o destino desenha neste confronto. Aqui no Brasil, o Flamengo é o Golias, o gigante financeiro, o vilão a ser batido, a opulência que incomoda os rivais. Porém, ao colocar os pés no gramado contra o Paris Saint-Germain, a lógica se inverte brutalmente e o rubro-negro recupera sua essência mais primitiva e perigosa, a de ser o time do povo contra o poder estabelecido. De um lado, o dinheiro infinito do petróleo, um clube-estado, construído com a frieza de transações bancárias e a artificialidade de um álbum de figurinhas bilionário. Do outro, uma nação de 40 milhões, pulsando em uma frequência que dinheiro nenhum compra, uma massa que transforma o ar em eletricidade estática. Essa inversão de papéis é fundamental para entender a mística do duelo. O Flamengo entra em campo não como o banqueiro da Série A, mas como o operário sul-americano que, com a ferramenta na mão e o coração na ponta da chuteira, vai desafiar a aristocracia europeia. É a narrativa perfeita de Davi contra Golias, mas um Davi que sabe que sua funda está carregada com a pólvora de uma torcida que joga junto. E não se engane, essa energia entra em campo e contamina o ambiente.
Porque o futebol europeu, por mais tático e intenso que seja, muitas vezes carece dessa alma caótica que o time brasileiro carrega no DNA. Quando a bola rola, o PSG pode ter a posse, o gráfico de calor, a precisão cirúrgica dos passes, mas o Flamengo tem o imponderável, o drible que desmoraliza, a burrice genial de quem arrisca o impossível, porque confia no próprio talento. É o choque de culturas, a organização cartesiana contra a anarquia criativa. Vencer esse jogo é provar que o futebol não é uma ciência exata, mas uma arte dramática. Se o Flamengo impõe seu ritmo, se faz o craque adversário sentir o hálito quente da marcação e o peso da responsabilidade, a confiança do lado de lá trinca. Eles têm a obrigação da vitória. O Flamengo tem a obsessão da glória. E nesse duelo entre o dever e o querer, a história nos ensina que quem joga com a alma costuma encontrar caminhos que a tática fria jamais mapeou. Portanto, consolidar-se como o maior time do Brasil passa por essa vitória, não pelo troféu em si, mas pelo que ela representa no imaginário coletivo. Ser o maior não é apenas ganhar brasileirões em sequência ou dominar o cenário doméstico. É ser o embaixador do futebol brasileiro diante do mundo. É ser o único capaz de olhar para a elite global e dizer: nós pertencemos a este lugar. Se o Flamengo triunfa, ele encerra a discussão sobre a decadência do nosso futebol de clubes. Ele restaura a fé de que a nossa forma de jogar, passional, agressiva e tecnicamente refinada, ainda é a essência mais pura deste esporte. É o resgate da autoestima de um país inteiro que por muito tempo aceitou ser coadjuvante na festa que ele mesmo ajudou a criar. Mas a mística, a história e a paixão são apenas o combustível, porque quando o juiz apitar, o que vai decidir é a bola, o espaço e o tempo. E é aqui que o jogo vira agora. Vamos deixar a poesia de lado e pisar na grama, onde o suor se mistura com a tática e a realidade física se impõe. Você sabe que o futebol europeu opera em uma rotação diferente, uma intensidade atlética que muitas vezes faz o jogo sul-americano parecer estar em câmera lenta. Para vencer o PSG, o Flamengo não precisa apenas jogar bola, precisa sobreviver a um atropelamento físico calculado. O desafio aqui não é correr mais do que eles, isso é suicídio, mas correr melhor. É a inteligência posicional contra a força bruta da aceleração. Neutralizar a velocidade de pontas que valem o PIB de um pequeno país exige uma compactação de linhas quase obsessiva. Um perde pressiona que sufoque a transição antes que ela ganhe vida. É trazer o jogo para o nosso ritmo. Tirar a bola do trilho de alta velocidade deles e colocá-la no balanço, na ginga, no passe curto que atrai e engana. Se o Flamengo consegue impor essa pausa, ele tira o oxigênio do adversário europeu, transformando a vantagem física deles em frustração técnica. É a vitória da mente sobre o músculo, do conceito sobre a genética. Mas como compensar essa disparidade quando a perna pesar nos 15 minutos finais? É aqui que entra a evolução tática do futebol sul-americano, muitas vezes subestimada pela arrogância do velho continente. O Flamengo precisa provar que não é apenas um amontoado de talentos individuais, mas um organismo coletivo que respira junto. A organização tática precisa ser a rede de segurança para o improviso. Quando a Arrascaeta ou Gerson tiram um coelho da cartola, há todo um sistema cobrindo suas costas, permitindo que a genialidade floresça sem o medo do contra-ataque fatal. Vencer o PSG seria a validação suprema de que o nosso caos organizado pode sim desmontar a rigidez dos esquemas europeus. É mostrar que a nossa leitura de jogo, aquela malícia de antever o movimento e cortar o caminho, vale mais do que qualquer mapa de calor gerado por computador. É a tática servindo ao talento, e não o talento sendo escravo da prancheta. E se esse apito final decretar a vitória rubro-negra, nós seremos obrigados a redesenhar a régua da grandeza no Brasil. Uma análise fria, sem o calor da arquibancada, nos obriga a perguntar: o que define o maior? Vencer um mundial
isoladamente basta. O Internacional de 2006 venceu o Barcelona de Ronaldinho. O Corinthians de 2012 bateu o Chelsea. Foram feitos gigantescos, heróicos, mas uma vitória do Flamengo sobre este PSG, dentro do contexto atual de abismo financeiro global, dialogaria diretamente com as eras douradas do Santos de Pelé ou do São Paulo de Tele Santana. Não seria apenas um título, seria a consolidação de uma marca global. Seria a prova de que o projeto de reestruturação não visava apenas dominar o Brasil, mas recolocar o clube como uma potência internacional, capaz de se sentar à mesa dos gigantes e comer com os talheres de prata. O legado aqui não é apenas a taça no armário, mas a internacionalização definitiva do escudo, transformando o Flamengo em uma marca que não precisa de tradução em lugar nenhum do planeta. Isso nos leva a um ponto desconfortável para os rivais, mas necessário para a análise: o efeito Bayern de Munique. Se o Flamengo prova que pode competir de igual para igual e vencer a elite mundial, o que sobra para a concorrência interna? A vitória sobre o PSG criaria um abismo psicológico e técnico irreversível no futebol brasileiro. Se a régua do Flamengo é vencer o campeão francês, o campeonato brasileiro se torna, para eles, apenas um treino de luxo. Essa vitória seria o ponto final na discussão sobre a disparidade econômica. Os rivais nacionais não estariam mais lutando contra um time rico, mas contra uma instituição que transcendeu a fronteira local. O medo dos adversários deixaria de ser apenas perder o jogo de domingo e passaria a ser a irrelevância histórica diante de uma hegemonia que não vê mais concorrentes no retrovisor, apenas no horizonte distante. Portanto, consolidar-se como o maior time do Brasil ao bater o PSG não é arrogância. É a consequência lógica de um projeto que ousou sonhar fora da caixa. É estabelecer um novo paradigma onde o sucesso não é medido pelo que se ganha aqui dentro, mas pelo respeito que se impõe lá fora. É a validação final de que a gestão, o dinheiro e a torcida se alinharam para criar um monstro competitivo sem precedentes na nossa história recente. O Flamengo, ao vencer, não apenas ganha um jogo, ele quebra o teto de vidro que limitava os sonhos dos clubes brasileiros. Ele diz para o mercado, para a FIFA e para a história que o Brasil voltou. E se o Brasil voltou, a ordem mundial do futebol começa a tremer. Mas para entender a dimensão exata desse tremor, precisamos olhar para o que acontece quando a poeira baixa e o silêncio reina. Você não assistiu esse vídeo por acaso. Você ficou até aqui porque, no fundo, sabe que o futebol brasileiro é muito maior do que a etiqueta de preço que colocam nele lá fora. O que discutimos hoje não é apenas um cenário hipotético, é um manifesto de grandeza. Futebol não é só sobre quem levanta a taça menos, é sobre quem escreve a história que ninguém consegue apagar. Agora, eu quero saber a sua sentença aqui nos comentários. Numa final entre a fortuna incalculável do PSG e a mística de 40 milhões de rubro-negros, quem pisca primeiro? Se inscreva no canal, ative o sino e faça parte da elite que enxerga o jogo além do óbvio. E se essa análise mudou a sua visão, espere até ver o próximo vídeo. Clique nele agora e descubra o que a tática esconde e só a genialidade revela.